Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Barreto, eu sou professor de Enneagrama, aconselhador, consultor e facilitador. E hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito do Enneagrama, que é um sistema profundo e preciso de autoconhecimento que revela 9 tipos diferentes de personalidade. Para dar o início aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história com o Enneagrama. Isso foi há mais ou menos 25 anos atrás, quando eu ainda namorava, e namorava, mas a gente estava assim meio brigado, já fazia 2 semanas que a gente não se via. E a Yara, né, minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ligou para mim e falou assim: "Eu só vou voltar com você se você fizer esse curso aqui". E eu, logicamente, queria estar com ela, ficar com ela, então lá fui eu fazer o curso de Enneagrama. Achei o nome meio esquisito, o símbolo mais esquisito ainda, e fui lá para o local, lá em São Paulo. E aí eu cheguei lá, haviam lá 80 pessoas, e foi quando eu entrei em contato com o Enneagrama pela primeira vez, e também com a minha primeira professora, a Racile, porque na época, em São Paulo, no Brasil, né, não haviam muitos professores de Enneagrama. E foi simplesmente fantástico. Sim. Foi muito bom, foram um final de semana, um sábado e um domingo, e eu realmente fiquei encantado com o sistema. E porque me explicou ali, de bate-pronto, né, tudo aquilo que eu pensava, sentia, a minha maneira de agir, ficou tudo muito mais claro para mim. E foi realmente um divisor de águas nesse sentido de eu ter ali, enxergar ali uma perspectiva de transformação. Eu sabia que um curso de final de semana simplesmente não iria mudar muita coisa, mas sem dúvida nenhuma foi um belo de um início, porque eu sempre fui uma pessoa buscadora e eu estava em busca de alguma coisa que pudesse responder algumas perguntas que eu tinha. E o Enneagrama me ajudou amplamente nesse sentido. E desde então, eu venho trabalhando com o sistema, antes de uma maneira mais indireta e agora de uma maneira mais direta. Quando a gente fala de Enneagrama, a gente está falando de gente. A gente está falando daquilo que nos afasta e aquilo também que nos aproxima das pessoas. Estar nesse mundo é uma coisa muito interessante. O mundo da forma, o mundo do manifesto, esse mundo que é aí fora, que está aqui fora, que é onde nós temos a perspectiva da realização, que nós só nos realizamos no mundo do manifesto, no mundo da forma. E esse mundo ele é sempre muito mais, ele é muito interessante, colorido, eletrizante, magnético. E o que a gente não perdeu talvez uma noção, ou talvez não tenha assim uma familiaridade muito grande com o nosso próprio mundo interior, que é amplamente, que também é muito vasto, mas ele não é tão interessante quanto o mundo exterior. Mas isso não significa que seja uma coisa menor, pelo contrário, sem dúvida nenhuma, é uma coisa maior do que esse mundo exterior, o mundo da ilusão. Então, quando a gente fala sobre o mundo interior, a gente está em contato com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. A gente tem uma noção mais clara do nosso funcionamento. A gente tem uma visão mais ampla a respeito de como nós estamos diante, como ficamos e estamos diante das circunstâncias, dos desafios da vida. E isso requer muita dedicação, requer muita obstinação no sentido de encontrar respostas, porque eu sempre digo que as respostas estão dentro da gente mesmo, não no mundo da forma do manifesto. E acontece uma coisa muito interessante, né? Porque quando o Enneagrama ele nos convida a adentrarmos esse mundo, o mundo interior, né? E dessa maneira a gente conseguir enxergar o mundo exterior de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais realista. Então, quando a gente fica em contato com as coisas que acontecem dentro da gente, a gente ouve literalmente as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa própria intuição, a gente tem uma noção melhor de que
a gente deixa de ficar à mercê das circunstâncias do mundo exterior, que muitas vezes nos ludibria, nos tira da realidade, nos mostra uma coisa mais fake. Mas se estamos assim, estamos atrelados e conectados com as coisas que acontecem dentro da gente, com o nosso próprio mundo interior, a gente tem uma visão melhor a respeito das coisas que acontecem fora da gente, né? O Enneagrama, ele é um mapa que nos indica o local onde nós estamos, né, no nosso próprio caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento. Mas ele não simplesmente nos diz onde nós estamos, né? Ele diz onde nós estamos e o que precisamos fazer para poder desenvolver. E nesse ponto, falando a respeito disso, assim, a gente tem uma noção que a localização é no mapa, mas o que a gente percorre é o território, que são coisas distintas. Porque saber o que fazer é diferente de fazer a coisa propriamente dita. É na ação que a gente tem essa noção mais clara de estarmos ganhando terreno, de estarmos nos desenvolvendo, né? E isso é uma coisa que está vindo muito assim, todo mundo está muito conectado com tudo isso, né? Principalmente nesses tempos agora assim, mais de onde muita reflexão se faz necessária. Então, o que a gente percebe, o que eu tenho percebido, que a grande pandemia que assola o mundo é uma pandemia da insatisfação, né? Todo mundo está insatisfeito. Insatisfeito com a carreira, insatisfeito nos relacionamentos e até mesmo insatisfeito consigo mesmos, buscando respostas. E, logicamente, quando a gente não é tão familiar com as coisas do mundo interior, onde a gente vai procurar as respostas? No mundo exterior. Então, a gente vai saindo em busca de respostas para curar essa nossa insatisfação interior. O que a gente não percebe é que a gente está procurando o lado errado, né? E que, na verdade, só o mundo interior tem essa capacidade de trazer para a gente todas as respostas pelas quais nós estamos procurando, né? Então, logicamente, toda essa nossa intolerância aos desafios que vêm do mundo, né, simplesmente cristalizam ainda mais a nossa busca, sem perceber que quando a gente tem assim uma predileção por não acolher os desafios que vêm do mundo, sem perceber a gente acaba cristalizando o nosso próprio medo de enfrentar as coisas que vêm do mundo. Quando a gente entra em contato com o nosso mundo interior e sabemos de como nós funcionamos, a gente simplesmente acaba acolhendo os desafios, porque a gente tem uma noção muito clara de que os desafios é o nosso próprio resgate, é o nosso próprio processo de evolução passa pelo acolhimento dos desafios. O Enneagrama ele é um sistema que ajuda as pessoas a ficar de frente com suas questões, com seus desafios e buscar saídas alternativas para poderem estar no mundo de uma maneira mais plena. O Enneagrama ele nos ajuda a criar alternativas contra aquilo que é o nosso hábito, os nossos pensamentos automáticos, as nossas crenças, os nossos pontos cegos, que tanto tolhem a nossa que não permite que a gente tenha uma vida mais plena, né, uma vida mais salutar no mundo da forma. Então, o Enneagrama ele é um sistema que traz para a gente, principalmente, uma questão muito importante, que é a questão da compaixão, né? De sermos compassivos com nós mesmos e também compassivos com as pessoas que amamos. E aí também ter uma noção de que essa compaixão nos faz enxergar que muitas vezes as pessoas fazem o que fazem porque elas não sabem fazer diferente. Então existe toda aí uma tolerância, uma compreensão, principalmente para aquelas pessoas que estão mais próximas da gente e também para aquelas pessoas nas quais a gente lida no nosso dia a dia.
todos nós, em algum grau, somos seres iluminados. A gente pode falar que somos seres iluminados, em algum grau, mas a gente nunca pode deixar de dizer que toda luz também produz as sombras. E essas sombras fazem parte também do nosso universo interior. Então, logicamente, como estamos focados no mundo exterior, no mundo da forma, a gente não tem muito tempo e até mesmo coragem para olhar para as nossas próprias sombras. E aí a gente acaba caindo nas próprias armadilhas, né? Os rompimentos dos relacionamentos, nos fracassos da vida, né? Nos sentimentos ruins ao nosso próprio respeito, de não sermos bons o suficiente, o medo, a ansiedade, a procrastinação, aí vem tudo. Então a gente tem uma noção de que tudo isso pode ser controlado, tudo isso pode ser, de uma certa maneira, clareado quando a gente tem uma noção de como funcionamos. E isso apenas o autoconhecimento tem a capacidade de trazer para a gente. E o sistema do Eneagrama ele é fundamental para que a gente entre em contato com esse caminho aí. Quando a gente fala do Eneagrama, a gente fala de uma coisa muito ampla, muito vasta, né? E, especificamente, né, quando o Eneagrama tratado para a gente seria o Eneagrama psicológico. Mas tem também o Eneagrama de processo, que é um sistema que praticamente muito grande, muito amplo, que praticamente explica tudo, né? A gente pode dizer assim. As aplicações do Eneagrama são muito vastas também. A gente pode aplicar o Eneagrama na psicologia, no entretenimento, aplicar o Eneagrama no esporte, aplicar o Eneagrama nos negócios, nas empresas, com trabalhos de times, liderança, gestão de conflito, como delegar, gestão de tempo, né? Então é uma coisa muito ampla, muito vasta, né? E a gente tem essa noção, então, de que quando a gente trabalha com o Eneagrama, a gente tem um ponto focal, no sentido a pessoa traz um dilema, traz uma questão, e a gente tem um ponto focal para falar, tem uma base muito bem estabelecida, né? Muito bem estruturada, né? Que vem propriamente com a própria experiência de trabalhar com o Eneagrama. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou dar uma palhinha para vocês a respeito desses 9 tipos de personalidade, falar um pouquinho a respeito deles. A ideia aqui, logicamente, não é que vocês se identifiquem com os tipos, né, porque é uma coisa muito mais ampla, mas simplesmente dá para vocês uma noção de como que ele funciona. Então, eu vou percorrer, né, os eneatipos, os tipos de 1 até 9, falando para vocês algumas características dos tipos. Então, vamos lá. Então, vou falar sobre o tipo 1. Né? O tipo 1 é aquela pessoa que vai em busca da perfeição de tudo que faz. Aquela pessoa, tipo, qualidade total. É aquela pessoa que, quando vê alguma coisa que está errada, quando não está de acordo, corre para corrigir, corre para reformar. Né? E muitas vezes é vista pelas outras pessoas como sendo uma pessoa crítica, uma pessoa microgestora, muito conectada aos detalhes, sem pouca visão do amplo, né, do todo, né? E que, na verdade, o tipo 1, ele só quer o bem do mundo, ele só quer o bem das pessoas, ele quer que as coisas aconteçam de uma maneira certa, correta. O problema é que ele acha que todo mundo tem que ser que nem ele, aí também não bate, então isso acaba gerando, sim, também muitos conflitos. O tipo 2 é aquela pessoa que gosta de ajudar. Ele quer estar conectado com as pessoas. É muito importante para ele a criação de vínculos, de relacionamentos, de manter, né, de se relacionar com as pessoas. Então, se relaciona com facilidade, porque talvez seja a pessoa mais empática do Eneagrama, o tipo mais empático do Eneagrama, mas se conecta principalmente para pessoas eleitas, escolhidas, onde a ajuda é oferecida um pouco a mais, vamos dizer assim. E, logicamente, essa ajuda acaba sendo uma ajuda estratégica, onde se quer alguma coisa em troca, sem ter que pedir. Então, aí entra em contato com o próprio orgulho, né, do Eneagrama, do tipo 2, que quer, através da ajuda,
quer que as pessoas ofereçam coisas para ele ou para ela, né? E tem aí também uma questão do próprio esquecimento de si, esquecimento de suas próprias necessidades, preferências e desejos. Quando a gente fala sobre o tipo 3, a gente está falando sobre aquela pessoa do desempenhador, aquela pessoa que busca o sucesso, que quer mostrar mesmo, literalmente, porque é um tipo da imagem, que tem sucesso, que é bem sucedido na vida, ou então no trabalho e tudo mais. Então, ele é o grande workaholic do Enneagrama. É aquela pessoa que não mede esforços para poder fazer as coisas. Então, sendo uma pessoa muito conectada com o fazer, né, então se esquece do sentir, dos sentimentos, das emoções, porque para ele os sentimentos e emoções atrapalham o próprio desempenho. Então, são aquelas pessoas que podem ter assim, muito sucesso no trabalho, mas ter um fracasso com a família, com os filhos, com a esposa, tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho do tipo 4. O tipo 4 do Enneagrama é aquela pessoa que tem, assim, de uma maneira geral, ele é um pouco mais dramático. É aquela pessoa que o mundo só vale a pena se esse mundo for feito de sentimentos profundos, emoções profundas, né? É aquela pessoa que tem uma sensação de que tem alguma coisa faltando, uma sensação de não completude, de inadequação, muitas vezes, de sentir inadequado, envergonhado, né? São extremamente criativos, vão buscar coisas assim inusitadas, geralmente são aquelas pessoas que trazem coisas únicas, uma contribuição única para o mundo, geralmente nas artes também, ajudam bastante. O tipo 5 do Enneagrama é aquela pessoa que está no mundo, mas ele prefere observar as coisas. A participação maior dele é através da observação. Aquela pessoa que fica um pouco mais na periferia dos acontecimentos sociais, aquela pessoa um pouco mais reservada, um pouco mais na dela, que gosta de ficar no canto dela, ali com seus pensamentos, né, e suas coisas. É aquela pessoa que tem alguma dificuldade de mostrar o que sente, porque tem essa coisa do próprio distanciamento emocional, porque ele acha que as pessoas vão demandar deles, principalmente 3 coisas que ele retém para ele com muita garra, que é tempo, espaço e energia. Então, esse seria um pouquinho também do tipo 5. Quando a gente fala sobre o tipo 6, é aquele tipo de pessoa que busca segurança em tudo que faz. Se não tiver segurança, ele empaca, ele fica em dúvida, ele desconfia, né? Ele questiona demais. E isso faz com que ele seja uma pessoa muito desconfiada e uma pessoa que busca, de uma certa maneira, orientação para fazer, para saber o que fazer. Então, são pessoas que mais tradicionais, que sempre fazem as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, e que não tem assim, muita propensão a correr riscos, vamos dizer assim. Existe um tipo específico do Enneagrama, tipo 6, que esse gosta de correr riscos, ele vai para cima, também é acossado pelo medo, mas ele é assim, ele tem medo de sentir medo, então ele ataca, que é o 6 contrafóbico, que é bem interessante. Aí tem o tipo 7, né, que é aquela pessoa que busca o prazer em tudo, o prazer, a alegria, o contentamento, o conforto, aquela pessoa para cima, otimista o tempo todo, que faz as pessoas rirem, extremamente criativo, a cabeça fica borbulhando com coisas, extremamente ansioso, um pouco desorganizado, falta de foco, não consegue terminar o que começou, né? E foge da dor e do sofrimento como ninguém, porque não quer ficar em contato com isso, então prefere ficar em contato com o mundo do otimista ao invés de ficar em contato com a sua própria dor e sofrimento, em busca da liberdade, e que, na verdade, acaba sendo uma prisão também. Aí nós temos o tipo 8, que é aquela pessoa que enxerga o mundo como sendo uma grande ameaça, aquela pessoa que se encouraça, né? Põe todas as armaduras, principalmente aqui no coração, porque é um lugar, é um ponto frágil para ele. Então aqui ele põe um pouco mais de armaduras e ele tem uma noção de que o mundo é uma grande ameaça. Então
O mundo é uma ameaça, é uma selva, e só os fortes sobrevivem. Então ele vai com muita coragem, com muito destemor, com muito vigor e com muita energia, né, para fazer as coisas acontecerem no mundo e tudo mais. Então, geralmente são os grandes líderes, né, das equipes, dos times, das empresas no mundo, né, aquelas pessoas destemidas que todo mundo segue, inspiram as pessoas a serem seguidas, mas que tem medo também, medo de ficar em contato com a própria fragilidade, com a própria sensibilidade e com a própria fraqueza. Então, ele nega isso de uma certa maneira. Então, seria um pouquinho do tipo 8. O tipo 9 do Eneagrama é aquela pessoa calma, pacífica, que busca paz e harmonia nos ambientes, né? Que busca o equilíbrio, e justamente aquela pessoa que se coloca em disponibilidade para poder ajudar os outros, estar em contato com os outros. Também tem essa questão de ter uma certa dificuldade de tomar decisões, porque muitas vezes, se ele toma a decisão de um lado, ele vai descontentar pessoas do outro lado. Então, ele fica meio que em cima do muro e geralmente segue o fluxo para onde a maioria das pessoas estão indo, ele também vai. Então, ele tem assim essa questão muito importante de o propósito do outro acaba sendo o seu propósito. Pegar trejeitos das outras pessoas, inclusive. E, fatalmente, se esquece de si, né? Tem essa coisa aí de não se colocar no primeiro plano, de se tornar uma pessoa um pouco mais invisível, né? E simplesmente ir ajudando os outros, se esquecendo de suas próprias necessidades, preferências e desejos. Então, pessoal, essa aí foi uma pequena passada aí nos 9 tipos do Eneagrama, e, sem dúvida nenhuma, isso pode abrir aqui outras perspectivas para a gente, no sentido de podermos aprofundar um pouco mais nesse sistema, entender um pouco mais como é que isso funciona, e a gente vai, então, aí na sequência, fazer mais vídeos para que a gente possa explorar um pouco mais isso aí com vocês. Combinado? Então, fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Até mais.